Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Então, seguindo aqui com o módulo de endocrinologia em cães e gatos, vamos falar agora sobre o oposto do hiperadrenocorticismo, que foi a matéria da aula anterior. A gente vai falar sobre o hipoadrenocorticismo ou insuficiência cortical adrenal, ou, se você preferir, doença de Addison. Tá ok, pessoal? Então, a condição em que as glândulas adrenais perdem a sua função e se tornam insuficientes. Vamos lá, então. Bom, então, primeiramente, o conceito, a etiopatogenia do hipoadrenocorticismo. Então, ele é caracterizado por uma deficiência de mineralo e glicocorticoides, na imensa maioria das vezes, as duas coisas. Ok? Então, a cortical da glândula adrenal é responsável por produzir tanto os hormônios glicocorticoides, a saber, o cortisol, como os hormônios mineralocorticoides, no caso, a aldosterona. Quando você tem uma enfermidade com destruição da glândula adrenal, você normalmente, na imensa maioria dos casos, tem o comprometimento da produção tanto de cortisol como de aldosterona. E a doença é caracterizada fundamentalmente pelo efeito que a falta do cortisol e a falta da aldosterona tem sobre o organismo, e é isso que a gente vai discutir bastante na aula de hoje. Mas, professor, por que a glândula está destruída? Não se sabe ao certo, mas a gente sabe que é um processo primário na glândula adrenal. Então, ocorre uma destruição da cortical, da glândula adrenal, comprometendo então a produção desses hormônios que são fisiologicamente absolutamente fundamentais, tá ok? Suspeitas que possa haver uma etiologia autoimune para a doença, mas isso não é plenamente estabelecido. Então, autoimune seria o próprio organismo destruindo as células do córtex da glândula adrenal, tá ok? Até que se prove o contrário, então, novamente temos uma enfermidade idiopática. Mas o hipoadrenocorticismo pode ser eventualmente iatrogênico, e nós já falamos sobre isso quando falamos de hiperadreno. Lembra que eu falei do tratamento com mitotano? E o mitotano causa uma necrose do córtex adrenal? E eu até dei um exemplo para vocês de uma paciente que eu tive, a Maria Antônia, que tomou mitotano e teve uma necrose irreversível do córtex da adrenal e ela se tornou um paciente com hipoadreno. Nesse caso, é lógico que é um ponto fora da curva, é um caso mais raro de se observar, principalmente atualmente, porque basicamente não se utiliza ou se utiliza muito pouco mitotano atualmente, mas foi um caso iatrogênico de hipoadrenocorticismo, tá? A glândula foi destruída, perdão, pelo medicamento. Mas isso é só mais uma curiosidade. De maneira geral, a gente entende então que há uma destruição de causa desconhecida. Tudo bem? Vamos em frente então, pessoal. Quais são exatamente os efeitos, então, da ausência desses hormônios, ou da diminuição grave, melhor dizendo, desses hormônios, para o organismo do cão e do gato? E é bom que se diga que a doença é imensamente mais comum em cães do que em gatos, tá joia? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre mineralocorticoide, mais especificamente da aldosterona. O que causa exatamente a falta de aldosterona? Não tem como a gente saber o que faz a falta de aldosterona se você não sabe o que faz a aldosterona. Então vamos revisar brevemente a fisiologia que envolve a aldosterona. A aldosterona então é produzida por células da cortical da glândula adrenal. Essa aldosterona então vai ter ação nos túbulos contornados distais e no ducto coletor do néfron, causando o que exatamente, pessoal? A reabsorção de sódio, cloro e água e a eliminação de potássio. Quando eu falo em reabsorção de sódio, pessoal, eu estou dizendo que o sódio ele é retirado de dentro do túbulo contornado distal ou do ducto coletor e ele volta para dentro da circulação. Então ele é retido no organismo. Junto com o sódio são levados o cloro e a água. Então eles acabam indo junto com o sódio. Junto para onde? Para dentro dos vasos sanguíneos, ou seja, eles são retidos dentro do organismo. Só que nada nessa vida é de graça, pessoal. Então o organismo cobra. Se você está ficando com sódio, pode me dar potássio aqui, que eu vou jogar esse potássio fora. E aí o potássio passa para dentro do ducto coletor e do túbulo contornado distal e é então eliminado na urina. Então, resumindo novamente,
A aldosterona age no néfron, mais especificamente no ducto coletor, no túbulo contornado distal, causando troca. O sódio vai para a circulação, o cloro vai junto e a água vai junto. E o que é dado em troca? O potássio, que é jogado então para dentro dos túbulos e eliminado então na urina. Consequentemente, pessoal, se a aldosterona não está agindo, este processo todo que eu citei agora, que eu expliquei, não ocorre. Ou seja, o potássio vai ficar na circulação e o sódio vai ser eliminado junto com o cloro e com a água na urina, causando hiponatremia, diminuição dos teores séricos de sódio, diminuição dos teores séricos de cloro e aumento nos níveis séricos de potássio. Portanto, hiponatremia, hipocloremia e hipercalemia, ok? Essas são as principais consequências da deficiência da aldosterona. Além disso, como uma perda importante de água durante todo esse processo, também acaba por contribuir para o quadro de hipovolemia e hipotensão que esse paciente vai apresentar, tá bom? Mas vejam que a hipovolemia e hipotensão não são causadas apenas pela perda de água pelo néfron, tá? Existem outros mecanismos envolvidos que a gente vai falar agora mesmo. Bom, então nós vimos quais são as principais consequências da deficiência de mineralocorticoide. E quais são então as consequências da deficiência de cortisol, de glicocorticoide? Primeiro, sinais relativos ao trato gastrointestinal, principalmente vômito e eventualmente diarreia. Mas por que, professor? O que tem a ver o cortisol com o trato digestivo? O cortisol, ele regula a microcirculação da mucosa gástrica. Quando ele está em níveis baixos, essa regulação fica prejudicada, causando frequentemente erosão e ulceração gástrica, ocasionando vômito e não infrequentemente vômito com sangue, hematêmese, tá? Então, vômitos e eventualmente diarreia são sinais comuns no hipoadrenocorticismo. Além disso, o cortisol é importante para uma série de processos metabólicos. Nós vimos isso em hiperadreno, metabolismo de proteína, de gordura, de carboidrato, e ele tem ação anti-inflamatória e imunossupressora. Percebam que ele está faltando, tá? O paciente vai apresentar apatia, prostração, então comprometimento de seu estado mental e total intolerância ao estresse. Não é o estresse de ficar nervoso, não, só isso, pessoal. Estresse orgânico de maneira geral. Procedimento anestésico, doença, cirurgia, são todos eventos de estresse orgânico, em que o organismo libera cortisol, e cortisol é o hormônio, então, que lida com essas situações de estresse através de seus efeitos metabólicos, por exemplo, efeito hiperglicemiante, não é? Na ausência dele, o animal não tem como lidar com esses eventos estressantes, então ele pode prostrar gravemente, ter vômito e ficar muito debilitado em função da ausência de cortisol. Outro efeito importante que vocês podem acrescentar e anotar aí no caderno de vocês é a relação da hipotensão. Eu falei para vocês que em hiperadreno, na aula anterior, o paciente é hipertenso. Por que mesmo? Por causa dos efeitos que o cortisol tem na ação das catecolaminas no vaso. Ele tem um efeito permissor sobre a ação das catecolaminas nos vasos, né? Se ele está em falta, esse efeito também não ocorre de forma apropriada, contribuindo para um quadro de hipotensão, diminuição da pressão arterial. Então já vimos que a perda de volume pela urina contribui para a hipotensão, mas também contribui para a hipotensão a diminuição dos níveis séricos de cortisol no organismo desse paciente. Tudo bem, pessoal? Não preciso nem dizer que a perda líquida pelo vômito e pelo fato do animal estar prostrado e não estar ingerindo líquido apropriadamente também contribuem para a hipovolemia e para a hipotensão. Percebam que nunca é apenas um fator, são vários fatores contribuindo, colaborando
para a ocorrência de determinado evento mórbido. Tudo bem, pessoal? Entenderam bem essa etiopatogenia? Ela é absolutamente fundamental no entendimento da doença, tá? Só acrescentando mais alguns fatores que a gente vai falar agora na clínica, o excesso de potássio tem efeitos importantes no organismo, principalmente sobre o miocárdio. E a gente vai ver então clinicamente o que acontece em função desse excesso de potássio. Se tiverem dúvida nessa fisiopatologia, não deixem de me mandar as perguntas. Bacana? Vamos em frente então. Hipoadrenocorticismo atípico é aquele hipoadrenocorticismo raro, tá? Não vou cobrar de vocês, não precisam se preocupar, mas é bom que entendam. A gente está falando aqui da destruição da glândula adrenal. Mas tem uma situação atípica, muito rara, em que há um comprometimento da glândula pituitária. Lembram que a glândula pituitária produz em relação à glândula adrenal? Isso mesmo, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Se você não produz ACTH de forma apropriada, o estímulo para as glândulas adrenais produzirem cortisol é interrompido, e isso causa um hipoadrenocorticismo atípico. Mas por que atípico, professor? Porque nesse caso você tem só deficiência de cortisol, porque a aldosterona não precisa do ACTH para ser produzida. O estímulo para produzir aldosterona é outro, não é o ACTH. Então, na ausência de ACTH, apenas a produção de cortisol vai ser comprometida. Isso é frequente? Não, isso é extremamente raro. E aí os sinais de mineralocorticoide, né, hipercalemia, hiponatremia, hipocloремia, não vão ocorrer. Vão ocorrer apenas os sinais clínicos referentes à ausência de cortisol, estado mental diminuído e comprometimento do trato digestivo. Bacana, pessoal? Então vamos em frente. Epidemiologia, vamos falar agora dos aspectos clínicos então do hipoadrenocorticismo. É uma doença frequentemente observada em cadela, tá? A imensa maioria, acho que todos os casos que eu atendi eram cadelas e não machos, tá? Então é bem comum em fêmeas, pode acontecer em macho, mas é mais comum em fêmeas. Em várias raças, mas tem destaque aí os poodles, rottweilers e o west ocorrem com frequência, mas pode acontecer em qualquer animal, inclusive animais sem raça definida, tá? Não é uma obrigatoriedade a questão da raça. É muito raro em felinos. Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de acompanhar um caso em paciente felino, tá? Mas pode acontecer também. Tudo bem? E do ponto de vista clínico? Pessoal, os sinais clínicos são absolutamente relativos à fisiopatologia que a gente acabou de conversar. Então, vamos ver esses sinais clínicos e vamos fazer a correlação fisiopatológica. Primeiro, vômito e diarreia, em função da ausência ou deficiência do cortisol, que compromete a microcirculação de mucosa, causando úlcera ou erosão gástrica e ocasionando vômitos e, eventualmente, diarreia. Não raro, vômito com sangue. Joia? Letargia e fraqueza, também por causa da falta de cortisol principalmente, que é tão importante em diversos processos metabólicos. É um hormônio de estresse fundamental no metabolismo orgânico. Desidratação. Por que o animal desidrata? Porque ele vomita, porque ele não ingere líquido de forma apropriada e porque ele está perdendo água pela urina, porque o transporte de sódio, cloro e água está prejudicado pela falta da aldosterona. Bradicardia e pulso fraco. Está aí um dos efeitos importantes da hipercalemia, que tem potencial para levar o paciente à morte. A hipercalemia acaba ocasionando nos miócitos, nas células miocárdicas, um problema de condução, ocasionando então bradiarritmia, bradicardia. Então isso chama muito atenção, pessoal, e é um dos principais sinais clínicos do hipoadrenocorticismo, a bradicardia. Prestem atenção, é um paciente que está vomitando, é um paciente que não está bebendo água, ele está desidratado. Qual que é a resposta óbvia do organismo do ponto de vista cardíaco? Tentar aumentar o débito, aumentando a frequência cardíaca. Então, em qualquer paciente com essa condição, vômito, diarreia, desidratação e etc., você vai observar no exame físico uma tendência de taquicardia, não é? Um cão com parvovirose, por exemplo, ou com obstrução gástrica, obstrução intestinal, o coração aumenta a frequência para melhorar o débito cardíaco em qualquer desidratação. Mas nesse caso ocorre o oposto, bradicardia. Então, pessoal, atender um paciente
prostrado, vomitando, desidratado e que está bradicárdico, a primeira coisa que você vai pensar é em hipoadrenocorticismo. Isso é uma pista valiosíssima, tá bom? Pulso fraco, por quê? Porque ele está hipotenso. Falamos isso anteriormente. Falamos que ele está hipotenso porque falta cortisol para ajudar na ação das catecolaminas, porque ele está perdendo fluido pelo vômito, pela diarreia, porque ele não está bebendo apropriadamente, porque ele está perdendo água na urina e essa hipovolemia contribui para a hipotensão. E agora temos um terceiro fator contribuindo para o pulso fraco, para a hipotensão, que é um coração batendo vagarosamente. Então, a diminuição do débito cardíaco certamente contribui para o quadro hipotensivo. Então, temos vários fatores e a hipotensão, de fato, ela tende a ser muito importante e grave nesses pacientes. Tremores é uma característica interessantíssima que ocorre também pela hipercalemia, pelo efeito da hipercalemia na musculatura esquelética, tá? Então é comum observar esses tremores, é um sinal clínico muito consistente. E por fim, pessoal, o paciente pode estar em crise addisoniana. Que diabos é isto, professor? É uma crise grave de hipoadrenocorticismo, aguda. Então, o paciente entra em estado de coma ou estupor, tá? Fica gravemente enfermo, vomita e é uma condição com risco de vida imediato. E percebam que esse paciente doente grave frequentemente está gravemente bradicárdico também. Não é incomum a gente atender um paciente com crise addisoniana que foi passar por um procedimento ou um evento estressante e não se sabia que ele tinha doença de Addison e ele prostra. Por exemplo, eu atendi uma vez uma cadelinha que tinha feito profilaxia periodontal, passado por anestesia, e ela não retornava da anestesia, estava gravemente enferma e não dava para entender por que aquilo estava acontecendo. No exame físico, observei bradicardia importante, pulso fraco, animal desidratado, todos esses sinais que eu acabei de citar para vocês. E por que ela estava tão doente? Porque ela tinha doença de Addison subclínica e passou por evento estressante. Para ela, profilaxia periodontal. Não tinha hormônio para lidar com essa situação, entrou em crise addisoniana. Então, a crise addisoniana nada mais é do que o hipoadrenocorticismo gravíssimo. Tudo bem? Vamos em frente então, pessoal. Exames subsidiários. O que a gente pode falar em termos de exames complementares no diagnóstico do hipoadrenocorticismo? Em termos de laboratório clínico, pessoal, no hemograma, pouca alteração significativa. Pode ocorrer uma anemia do tipo A regenerativa, porque provavelmente o cortisol tem um efeito metabólico na medula óssea, na produção de hemácia, mas não é uma característica muito importante do hipoadrenocorticismo, anemia, tá? Eventualmente pode acontecer. E do ponto de vista de leucograma, olha que interessante. Ocorre o oposto do que ocorre no hiperadrenocorticismo. No hiperadreno, a gente tem um excesso de cortisol e, portanto, um hemograma de estresse crônico, com neutrofilia madura, monocitose, linfopenia e eosinopenia, né? Aquele leucograma de estresse. Aqui é o contrário. Em geral, a gente tem uma neutrofilia com desvio à esquerda, eosinofilia e linfocitose, tá? Porque você tem uma falta de cortisol. Então, é mais ou menos o evento oposto ao leucograma de estresse do hiperadrenocorticismo. Mas é um sinal específico? Não, pessoal, não é um sinal específico. Ninguém vai firmar diagnóstico de hipoadreno por meio de hemograma. O hemograma é mais para descartar outras enfermidades do que propriamente para diagnosticar o hipoadrenocorticismo. Então, ele é bem inespecífico. Do ponto de vista de painel bioquímico, é que vem as principais informações. O painel bioquímico ele não é importante, ele é fundamental. E boa parte do diagnóstico é feito com as alterações bioquímicas, principalmente eletrolíticas. Então presta atenção, vem comigo que a gente não pode deixar de entender essas alterações, tá? Então o que a gente espera? Olha só, hipercalemia, hiponatremia e hipocloremia, tá? O cloro nem é tão importante, a gente nem sempre mensura. Mas hipercalemia e hiponatremia é a alteração clássica, pessoal. Então, atender um animal com essa clínica que eu descrevi até agora, mais potássio alto e sódio baixo, provavelmente é hipoadrenocorticismo, tá? Então, tem que ficar atento e tem que mensurar sódio e potássio. É fundamental, tá? E muitas vezes isso já é suficiente para a instituição de um tratamento, principalmente de urgência.
Que mais? Azotemia pré-renal. Por quê? Porque está desidratado, porque está hipotenso, porque o rim não recebe perfusão. O rim não está doente, mas se ele não recebe perfusão, não tem como ele fazer a filtração glomerular. Portanto, acumulam-se compostos nitrogenados não proteicos que deveriam estar sendo eliminados pelo rim. Quais são eles, pessoal? A creatinina e a ureia. Então, a gente tem uma azotemia pré-renal, que é facilmente revertida, ou não facilmente, mas é revertida com a fluidoterapia. Então, você institui fluido, mede ureia creatinina 24 horas, 48 horas depois, elas tendem a voltar à normalidade. Mas aqui você vai ter um cuidado especial. Quase todas as situações de azotemia pré-renal, se você olhar a densidade urinária, ela vai estar o quê? Elevada, hiperistenúrica. Por quê? É muito óbvio. Porque se o organismo está desidratado, está hipovolêmico, o animal vai tender a concentrar a urina para não perder água. Aqui ele não consegue fazer isso por causa da questão da aldosterona no túbulo renal. Então a urina vai estar frequentemente isostenúrica, mesmo sendo uma azotemia pré-renal. Então aqui não dá para usar a densidade urinária como parâmetro para definir a natureza da azotemia, se ela é pré-renal ou renal. Tá? Aqui tem que hidratar e repetir o exame 24, 48 horas depois. Entenderam? Joia. As demais alterações são importantes, mas nem tanto. Hiperfosfatemia, pelo mesmo motivo da azotemia. Tá? Não perfunde o rim, não elimina fosfato. Tá? Então, mesmo motivo da azotemia pré-renal. Hipoglicemia. Acho que você já está imaginando por que ela ocorre, né? Cortisol envolvido no metabolismo de carboidrato. O que o cortisol faz? Ele é hiperglicemiante. Ele faz glicogenólise e gliconeogênese, quebra de glicogênio e produção de glicose a partir de compostos não carboidratos, causando aumento da glicose na circulação. Mas eu não tenho cortisol. Se eu não tenho cortisol, eu não consigo fazer isso. Então a tendência é uma hipoglicemia nesse paciente. Ela é importante. Hipominemia e hipocolesterolemia não são específicos, não são de grande magnitude, não são importantes, tá? Fiquem tranquilos. Pode ser um achado de exame, mas não é uma preocupação. Acidose metabólica é frequente pelos problemas de perfusão, levando a alterações metabólicas celulares que favorecem, então, a instituição da acidose metabólica. Então, tende a não ser extremamente grave, mas se tiver um gasômetro para mensurar, é interessante, tudo bem? E na urinálise, eu acabei de falar, você normalmente tem uma urina, mesmo um animal desidratado, isostenúrica ou hipostenúrica, porque ele não consegue concentrar a urina em função da ausência ou diminuição da aldosterona, que acaba comprometendo a capacidade de concentrar a urina. Tudo bem, pessoal? Não só a questão do sódio também é bastante importante nessa questão de concentração urinária. Mas, enfim, ele não consegue concentrar a urina. Tá ok? Bacana. Mas, pessoal, em termos de exame subsidiário, eletrocardiograma. O eletro, por que ele é tão interessante? Para verificar se está ocorrendo alteração no miocárdio, na condução miocárdica em função da hipercalemia. Então, ele é útil principalmente do ponto de vista terapêutico, para verificar a gravidade da hipercalemia. Ou seja, eu tenho uma bradicardia grave com alterações eletrocardiográficas graves, eu normalmente preciso entrar com um tratamento de urgência para esse paciente. Então ele tem muito impacto terapêutico, o eletrocardiograma, tá bom? Não vou cobrar para vocês as alterações específicas eletrocardiográficas, tá? Mas do ponto de vista geral, você tem que saber que o eletrocardiograma é importante para avaliar a gravidade da hipercalemia e uma possível intervenção terapêutica de urgência. E para terminarmos, então, os exames gerais, os exames de imagem. O que pode acontecer? São importantes no diagnóstico definitivo? Pessoal, não são não, tá? No diagnóstico definitivo, não. Eles podem apresentar algumas alterações que são inespecíficas também. Por exemplo, a radiografia de tórax frequentemente mostra um achado interessante, que é a microcardia e a diminuição da veia cave do arco aórtico. Isso se dá em função da hipovolemia grave desse paciente, tá? Então, o coração pequeno e as veias e as artérias diminuídas de tamanho, no caso a cava caudal e o arco aórtico. E a ultrassonografia pode mostrar glândulas adrenais pequenas.
Mas assim, pessoal, frequentemente no animal normal, tem vezes que a gente nem encontra a glândula adrenal no exame ultrassonográfico. Então não dá para inferir que aquela glândula pequena necessariamente é patológica, tá? Então o exame de imagem ele é pobre do ponto de vista diagnóstico. Na aula que vem, na videoaula que vem, a gente vai falar sobre diagnóstico específico do hipoadrenocorticismo e o tratamento recomendado, tá joia, pessoal? Daqui a pouco a gente se fala, então, até mais.